Convido a todos, então, neste momento, para levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, com a permissão do dirigente espiritual dessa casa, nosso irmão maior, Arco Verde. Em nome de Deus e de Jesus, que derrame sobre todos nós aqui, presentes, encarnados e desencarnados, as suas bênçãos de luz. Que possamos receber tudo aquilo que viemos em busca e que necessitamos, conforme o merecimento de cada um. Que assim seja. Bem, meus irmãos, falaremos hoje um pouquinho sobre... A gente resolveu trazer esse tema como uma contribuição e como esclarecer e simplificar o máximo possível, porque... Por vezes, nós, nos corredores aqui da sociedade, o pessoal nos interpela perguntando como faz, quanto tempo, pode ou não pode, posso fazer sozinho, pode criança, não pode, quanto tempo, posso repetir. Então, e como o Evangelho no Lar, ele é extremamente importante para nós todos, achamos importante fazermos já imediatamente uma exposição para esclarecer melhor esse tema. Antes, ainda para homenagear Bezerra de Menezes, na data de ontem, que estava de aniversário, e como nós sabemos que ele chefia uma falange de espíritos de cura e que por vezes nos auxiliam em trabalhos de cura, tanto nesta casa como em inúmeras outras casas, de inúmeras outras religiões, eu vou ler uma mensagem de Bezerra de Menezes que foi escrito na revista Reformador, em maio de 1990, que tem a ver com o tema. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo, de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Bezerra de Menezes, Revista Reformador, maio de 1990. O Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra aqui. Quem não conhece? Quem não faz? Nós falaremos bastante e procuraremos esclarecer um pouquinho o que é esse... O Evangelho no Lar nada mais é do que um culto, né? Um culto, uma conversa fraterna, onde a gente discute termos do Evangelho, o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado em instruções dos espíritos superiores, onde Kardec explica as máximas morais de Jesus e seus ensinamentos, convidando-nos a vivenciar no nosso dia a dia, expondo com clareza e simplicidade a razão e ao coração. É o livro de cabeceira. É aquele livro que, por vezes, quando necessitamos de um apoio extra, ou estamos, de certa forma, fragilizados, ou às vezes também queremos reforçar a nossa guarda, a nossa proteção, podemos ler antes do nosso trabalho, ler antes de uma atividade que vai envolver uma certa complexidade nossa e precisamos estar harmônicos, tranquilos. Eu faço isso antes do meu trabalho material. O Evangelho, a palavra, a etimologia da palavra, então, é a tradução portuguesa da palavra grega evangelion, que foi notadamente enriquecida de significados. Para os gregos mais antigos, ela indicava a gorjeta, que era dada a quem trazia uma boa notícia. Mais tarde, passou a designar uma boa nova.
segundo a exata etimologia do termo. É o terceiro livro da codificação espírita. Ela foi publicada em 1864 na França. Na verdade, quando fazemos o Evangelho no Lar, nós abrimos a porta do nosso lar, da nossa casa, para Jesus, para os benfeitores espirituais lá se fazerem presentes. O que então é o Evangelho no Lar? É um culto. Necessidade de abrirmos este momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento e da elevação de pensamentos. Foi-nos sugerida pelo próprio Jesus em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos, como nos ensina o espírito de Néio Lúcio, em Jesus no Lar, capítulo 1. Em todos os lares que ele visitava, iniciava uma conversa elevada, fraterna, proveitosa, e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo no diálogo fraterno e no aprendizado. Aqui é uma ilustração onde Jesus, na casa de Pedro, dá os primeiros ensinamentos para nós da questão do Evangelho, da importância de evangelizarmos. É uma oportunidade de diálogo fraterno, de trocas afetivas em torno de um tema elevado, de cunho evangélico, para crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, não tem idade, não tem restrição. Além de beneficiar o núcleo familiar, suas vibrações se expandem além dos limites físicos da residência, onde é realizado, beneficiando encarnados e desencarnados. Ou seja, o culto do Evangelho no Lar, ele vai muito além da edificação física, da morada. Além da sua irradiação, do magnetismo proporcionado pelo estudo do Evangelho, fica plasmado no ambiente essa irradiação, essa vibração. O lar que pratica regularmente o Evangelho, ele cria um escudo magnético de proteção. É um escudo mesmo. É um escudo de luz, onde baixas frequências não conseguem ou não se sentem bem ali. Fora a nossa morada, que é envolvida nesse escudo, como se fosse uma cortina de luz, que na verdade é um escudo magnético, fluídico, à base de luz, os nossos vizinhos também são beneficiados. Vizinho dos lados, da frente, dos fundos, porque essa luz se expande ao seu redor. Por isso a importância, tanto encarnados como desencarnados. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele nos retrata da importância do Evangelho na nossa casa, que ele cria uma blindagem. Ele fala isso lá nos livros Os Mensageiros. E é uma verdadeira blindagem. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Vou repetir. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior para nós mesmos, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno,
O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. André Luiz está dizendo. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que ele se mantém à distância, procurando outros rumos, ou seja, as baixas frequências, esses irmãos trevosos que querem brincar, que querem zombar, ou que muitas vezes são ataques energéticos que nos acompanham, eles não se sentem à vontade no lar onde tem a constância do Evangelho. Vamos para a prática. Como realizar o Evangelho? Quem não sabe, por favor, levante a mão. Bem simples, tá? A gente escolhe um dia da semana, qualquer dia e horário que a gente possa cumprir com esse compromisso. Não pode ser um dia de trabalho, porque daí você não vai estar em casa, né? Eu, por exemplo, na nossa casa, nós fazemos lá domingo às 7h30. Agora, escolher um dia e horário. Se vai ser às 7 horas, toda a semana, naquele dia e horário, reunir-se com os familiares que estejam a fim de fazer. O companheiro ou a companheira não tem vontade ou não quer fazer. Tudo bem, mas convide igual. O filho tem filho em casa, convide também. O meu filho não quer participar. Tudo bem, mas não deixe de convidar. Mas não vai lá insistir, né? Vamos lá, está na hora do Evangelho. Não, não é assim. Convidar de uma forma fraterna. Tá? Então vamos lá. Essa reunião ela deve durar entre 15, 20, no máximo 30 minutos. Começar pontualmente no horário. Por quê? Porque os benfeitores espirituais são extremamente disciplinados e organizados. Se eu marquei 7h30, lá em casa 7h20 eu já começo a arrumar as coisas. Para 7h30 nós já estamos no local para realizar o atendimento fraterno. Eles têm muito mais compromissos e responsabilidade do que nós. Importância do horário. Vai fazer o atendimento fraterno, esteja por perto um relógio, um celular para marcar o horário. Evangelho. O que eu falei? Atendimento fraterno. Desculpa. Evangelho no lar. Tempo de duração, 20 minutos o ideal. Máximo 30 minutos. Não é para virar uma sessão. Não é para virar uma sessão mediúnica e muito menos abrir diálogo. Porque sabemos que aqui nós temos muitos médiuns, né? Então, por mais que o médium seja intuído ou sente a vibração ali de uma entidade, às vezes quem nos visita nesse momento são espíritos de luz, não se abre diálogo. Disponibilize uma jarra de água no local, ou uma garrafinha. Cris, eu tomo muita água, eu quero botar 1 litro, 2 litros, pode colocar. Se tem 2 ou 3 participantes, coloque um copo de água para cada também. Um copo de água para cada. Terminou, cada um beba a sua água. Eu ponho lá uma jarra, uma garrafa, já deixei aqui de propósito, porque daí no outro dia eu vou levar essa água e vou tomando ao longo do meu dia de trabalho. Iniciar a reunião ou um culto de Evangelho no lar, com uma prece simples, uma prece de dentro, uma prece do coração. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser uma simples prece de coração que você quer agradecer pela oportunidade, enfim, direcionando toda essa vibração a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estão naquele momento visitando o seu lar,
Quer direcionar o seu anjo da guarda também. Quando fazemos isso, estamos direcionando mentalmente a toda a nossa família espiritual. Realizar agora um trecho do Evangelho. Você pode começar lá no início do prefácio, mas também pode fazer abrindo aleatoriamente. Eu prefiro sempre abrir aleatoriamente. Por quê? Porque nós que vamos estar ali reunidos, geralmente vem uma mensagem que algum de nós ali precisa ouvir. Seja nós os encarnados da família, ou até os desencarnados que estão participando daquele culto conosco. Então, abre aleatoriamente. E aí você lê uma página ou duas, controlando o relógio, lê um trecho. Eu costumo marcar, porque às vezes vem algumas mensagens que se encaixa perfeitamente para nós, algo que precisamos ouvir. Então eu marco, eu destaco. Após essa leitura, sempre fazendo essa leitura de preferência em voz alta. Por quê? Porque além de nós encarnados que precisamos ouvir, muitas vezes nós estamos acompanhados de irmãos doentes que precisam ouvir. Então, é importante o tom de voz mais elevado. Às vezes, após ler o trecho do Evangelho, cuidando do tempo, fazer comentários e reflexões sobre o tema com os que estão presentes ali. Pode também indagar o que a pessoa percebeu, porque cada um tem um entendimento e um ponto de vista. A gente percebe isso com clareza nos grupos de estudo. Então é importante. Até é importante compartilhar isso com os que estão ali, para ver se o que foi possível captar no Evangelho, na mensagem que foi transmitida. Faz-se no final, após os comentários, lembrando que é um culto fraterno. Não pode, por exemplo, às vezes cai uma chamada de... uma puxada de orelha. Não pode criticar o companheiro ou uma companheira. Viu? Isso era para ti. Não. Jamais faz isso. Tá? Logo após, prece pelo lar, pelos parentes, por todos que se encontram ali, por todos que estão ligados a nós, ligados à nossa família, encarnados e desencarnados. Um exemplo, eu tenho pai e mãe que já desencarnaram. Então, no Evangelho, no momento final ali nas preces, eu direciono essas preces, essas irradiações para o meu pai, para minha mãe que já desencarnaram, inclusive para minha avó, que também já desencarnou e quem o amava muito. Prece de encerramento. Assim como foi a prece de abertura, uma prece simples, espontânea, de coração, agradecendo a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, os bons espíritos que estiveram ali presentes. Após a prece, beber água. A água ela foi magnetizada para as pessoas que estão ali. Então é importante isso. Quais são os benefícios do Evangelho no lar? São inúmeros, tá? Eu vou destacar alguns. Fora como o André Luiz ali destacou, da questão da fortaleza que cria no nosso lar, fora da nossa edificação, fora, acima, muito acima do nosso telhado, ele cria um ambiente muito harmônico, uma paz dentro do nosso lar. Veja bem, estamos falando lar, não estamos falando casa.
sem contar da vibração energética que fica plasmada no ambiente. Dissolve as energias negativas, aquelas energias e ataques energéticos que todos nós estamos sujeitos, na rua, no supermercado, no trânsito, em ambientes caóticos, em ambientes que têm discussões. Essas energias são dissolvidas. Favorece a entrada de luzes espirituais. Os benfeitores ali se fizeram presentes. Realizam uma verdadeira faxina no nosso campo espiritual, no nosso campo vibracional. E aí surgem algumas dúvidas que muitos de vocês devem estar se fazendo. Eu estou sozinho, eu posso fazer? Se é um culto familiar, se é o evangelho no lar? Claro que sim, né? Nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos estar ali sozinhos encarnados, mas como a figurinha ali mostra, nós estamos com vários espíritos ali que estão se beneficiando também da mensagem. Tá? Não só os benfeitores espirituais, aquelas consciências ou baixas frequências que porventura passaram ali em busca de uma luz, de um auxílio, vão ser recolhidas e encaminhadas. E aí o pessoal tem algumas dúvidas como em viagem, como fazer? Bom, imprevistos acontecem com todos nós. Além disso, existem aqueles compromissos ou viagens inadiáveis ou inesperadas, seja por um motivo profissional, seja por um motivo de saúde, às vezes um ente familiar aí que precisa da nossa ajuda, nosso apoio e nós precisamos se ausentar. Bem, é possível se fazer à distância, num outro local, num outro recinto, naquele momento, naquele dia, você levar o pensamento e fazer uma prece. Ok? No momento do evangelho no lar, eu, por exemplo, em casa, nós temos por hábito deixar o telefone no silencioso, porque às vezes é muito comum, você vai fazer o evangelho e o telefone toca. Então, nós não costumamos atender nesse momento. Até porque vai durar 20 minutos, depois você retorna a ligação. Então, ou você deixa no silencioso, ou atende e diz para a pessoa, ó, eu te retorno em breve, e pode até dizer o que está ocorrendo. Em caso de atraso ou um esquecimento, geralmente quando a pessoa começa a fazer, eu tenho uma regrinha para não esquecer, eu pego meu celular e eu coloco uns minutos antes para despertar. Então ele sempre vai tocar o alarme 10 minutos, 15 antes do horário, que vai para eu ter tempo de organizar o evangelho no lar. Mas no caso, a pessoa está iniciando a fazer, vou fazer essa semana, na outra pode correr o risco. Então é normal no início o esquecimento, mas é muito importante ficarmos atentos para que isso não se torne uma rotina os atrasos. Porque, como dissemos, os benfeitores espirituais são extremamente organizados e disciplinados. No horário, por mais que não façamos, se você determinou o que faria, eles vão estar lá no seu lar. Podemos utilizar, além do Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra obra? Há pessoas, há colegas nossos, médiuns, que gostam de ler uma mensagem edificante antes do Evangelho. Tranquilo. Guias de Luz, tem inúmeros livros que trazem Chico Xavier, Fonte Viva, que pode ser feita. Lê uma passagem, lê uma página. Nós lá em casa não temos muito esse hábito, temos mais o hábito de focar no Evangelho, mas é possível também. Tem uma outra questão que, fazendo essa pesquisa aqui, o Evangelho é um livro barato, tá?
Ele não é um livro caro. A casa que possui tinha há poucos dias aí no sebo obras em perfeito estado sendo vendidas a R$10. Daí outro dia ocorreu, uma pessoa entrou em contato perguntando se eu não tenho o Evangelho no Lar, como eu faço? Bom, não tem o Evangelho. Pode utilizar um Novo Testamento, mas se a pessoa não tem o Evangelho, dificilmente ela vai ter o Evangelho que é o Novo Testamento, que lá está Lucas, João, Marcos. Então, pode utilizar a Bíblia, não tendo o Novo Testamento. Vai lá, pega um trecho da Bíblia, reflete, mas a gente recomenda sempre o Evangelho, porque aqui Kardec traz inúmeras explicações. Os Espíritos também, a gente tem os relatos aqui dando explicações para nós muito didáticas. Uma coisa que vem, é muito recorrente, a questão de utilização de crianças, pode participar do culto, você convida. Lembrando que não devemos insistir, né? Eles têm o livre-arbítrio e tudo ao seu momento. Quando o meu filho, o Rafael, ele era pequeno, 3 anos, 4 anos, ele sempre participava. Agora ele que está grande, ele some de perto. Então, a gente deve insistir, porque a questão da participação, como diz Emmanuel lá no Consolador, na questão 110, ele diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Efetivamente, é no lar, não importa a formação da sua estrutura familiar, que os espíritos se reencontram na condição de pais, filhos, irmãos e etc. Neste ambiente são oferecidas oportunidades de renovação moral, possibilitando aos reencarnados se exercitarem no campo afetivo, mudando seu comportamento inadequado, desenvolvendo a fraternidade e todos os sentimentos derivados do amor. Quem diz isso é a religiosidade pode e deve ser incentivada na infância, período mais adequado para a assimilação dos princípios educativos. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se compreende que a reencarnação nos oferece a oportunidade bendita de evoluir espiritualmente, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Quando existem crianças em nosso núcleo familiar, cabe-nos, portanto, incentivá-las amorosamente a compartilhar conosco deste momento de encontro com Jesus no Evangelho no Lar, sempre adequando a leitura e as reflexões à idade e compreensão delas. O que acontece hoje? Tem evangelização infantil, inclusive a nossa casa aqui tem obras para as idades mais variadas. Eu gostaria de aqueles irmãos que não conhecem o Evangelho e não fazem, aqui nós temos um guia, que é um verdadeiro manual, que ele é com base na doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo. E esses que levantaram a mão aí, nós vamos deixar aqui para cada um de vocês, tá bom? Meus irmãos, agradeço a atenção de vocês e o tempo, e era o que tínhamos para hoje. Muito obrigado.